pesquisa e na análise da notícia. Zé, bora seguir adiante. Vou pedir para o pessoal colocar o ministro Roberto Rodrigues para trocar uma ideia com a gente aí. Por favor, pessoal, coloca o Roberto Rodrigues com a gente. Olá, ministro, boa noite para o senhor. Obrigado por estar aqui com a gente nessa conversa. Boa noite, Kendi. Boa noite a você, Zé Roberto. Obrigado a vocês pela oportunidade. Quero pedir Ah, um favor para valeu. vocês. Não me chame mais de ministro. Faz 20 anos que eu já passei uma geração de ministro. É que eu moro em Professor, Brasília, tá são. bom? Professor, tá bom, Roberto? Oh, acho ótimo, Zé Roberto. Acho Então ótimo. Que é tá o que eu bom. sou de verdade Pois há é, 50 anos. Obrigado. boa. Mas vamos lá. O Roberto Rodrigues foi ministro da Agricultura entre 2003 e 2006, no primeiro governo do Lula. Lá se vão mesmo 20 anos que ele começou, e 17 que ele saiu, mas foi um excelente ministro. O Lula sempre fala bem dele, e ele foi muito bem durante o tempo que ele foi ministro. Obrigado, Kendi. Professor da Fundação Getúlio Vargas e também é engenheiro agrônomo. E a gente vai falar com ele aqui, não, justo o reconhecimento do trabalho do senhor. Isso é importante. Como o Brasil deve se beneficiar da chamada economia verde? Essa é a pergunta que vai começar a nossa conversa e ao final a gente tenta fazer uma síntese com o senhor. A gente viu que o Haddad e o Lula lançaram esse plano de transição energética. O Lula, nas viagens internacionais e a política externa dele, tem uma cunha ambiental muito forte. Tem toda uma discussão disso sobre o agronegócio, a agricultura, uma área que o senhor conhece muito bem. Para a gente começar a conversa, eu queria que o senhor tentasse nos ajudar a responder como é que o Brasil vai se beneficiar da chamada economia verde, ele que tem vocação para isso, né? Não. Bom, acho que nós temos que começar esse negócio, Kendi, com uma visão geopolítica. A transformação da economia tradicional, convencional, para a economia verde é inequívoca, está acontecendo, vai acontecer, para o bem e para o mal, com erros e acertos dos países que estão promovendo seus processos de desenvolvimento nessa área. Ah, e a ponte de uma para outra chama descarbonização. Todo o processo vai buscar redução da emissão de carbono, de gás de efeito estufa, que é o problema central na área de mudança climática, aquecimento global, etc. E na descarbonização, um tema que emerge com muito vigor é a bioeconomia. Então, nós temos lá na GV uma convicção muito grande de que essa mudança de regime econômico passa pela bioeconomia. E a bioeconomia vem sendo estudada há muitos anos. Já na Alemanha já tem centro de bioeconomia há 12 anos estudando bioeconomia. E em vários países já tem, mais de 50 países têm isso aí já. Então, e o curioso, viu, Kennedy, Zé Roberto, é que o próprio conceito de bioeconomia é friável, ele não é um conceito Uhum. universal. Então, nós, aqui na GV, criamos lá um observatório de bioeconomia para estudar esse assunto, com bastante rigor técnico, né? E nós definimos bioeconomia como o estoque, o uso e a transformação dos recursos naturais e biológicos brasileiros. Tá? Para dar uma abrangência completa, que de certa forma incorpora quase toda a agricultura e seus processos de desenvolvimento. Certo? Mas não é só agricultura, né? São outros temas também que envolvem a Só, bioeconomia. só para entender, Roberto, estoque é o quê? São as florestas, por exemplo? São É as o que áreas existe, verdes? floresta, água, terra, floresta, tudo que existe no meio Perfeito. ambiente, na área natural do país, né? As coisas, recursos naturais do país. Tudo que existe. Fluxo, O uso, não, uso, tá, é o estoque, o uso e a transformação. perfeito. Né? E o que nós estamos procurando fazer na GV é caracterizar a importância da bioeconomia casando esse tema com renda, ou seja, monetizar a bioeconomia para pessoas que estão dependendo disso, trabalhando com isso e não recebem nada. Então, vamos aqui colocar um tema certo: a Amazônia. A Amazônia é um universo de bioeconomia inestimável. E é preciso fazer projetos e programas que permitam ao amazônida viver, progredir e crescer com a bioeconomia. Então, não é uma coisa teórica, tem que ser uma coisa prática. Isso é que é interessante, porque os países se dividem em diferentes interpretações ou visões da bioeconomia. Nós temos estudado muito esse assunto aí, e a ideia central é discutir a questão do Brasil. Ou seja, nós temos que criar métricas
em métodos nossos, mas não temos que engolir métricas que vêm de fora. Exemplo concreto, o Green Deal europeu, né, que está trabalhando cada vez com mais força num projeto muito vigoroso de carbono na fronteira, que culminou recentemente pela proibição de importação pela Europa de produtos produzidos em áreas de desmatamento recente, de dezembro de 2020 para cá. Então, tem uma visão específica, desmatamento, né? E o que leva a uma consideração interessante. O mundo está dividido em três grandes vertentes da bioeconomia. Isso é diferente. Um cuida de bioecologia, que é preservação de recursos naturais. Preservação, conservação de recursos naturais. É um tema mais, digamos, de observação e conservação. O outro tema Aí o é Ministério do Meio, traduzindo em termos de governo, seria o Ministério do Meio Ambiente, para cuidar do que tem, diminuir o uma parte, desmatamento. uma parte do Ministério do Meio Ambiente, uma parte, porque a segunda vertente é biotecnologia. Também está no meio ambiente, mas também está na agricultura, também está na indústria do comércio, está no governo de maneira geral. E aí você tem que ver com tecnologia, inovação tecnológica que permita a bioeconomia gerar recursos monetizados para quem está trabalhando na área. E o terceiro ponto são os biorecursos, né, que é baseado em recursos naturais. Por exemplo, né, o uso de bioinsumos, que são oriundos de bactérias ou outros organismos vivos que tem no Brasil, que se transforma em fertilizante defensivo usando tecnologia adequada. Então, esses três vertentes são diferentemente assumidas por diferentes países do mundo. A Europa, por exemplo, está preocupada com essa questão da conservação. Então, é o tema da bioecologia, né? Os americanos estão mais no biorecursos. A China está mais na biotecnologia. Cada país, dependendo da sua formação acadêmica e instituição tecnológica, tem diferentes interpretações. Nós, aqui no Brasil, podemos trabalhar com tudo. Por quê? Agora a tua pergunta. Porque nós temos a Amazônia, temos o Pantanal, temos a floresta tropical da área atlântica. Então, nós temos um enorme potencial de transformar o Brasil no grande país em bioeconomia, desde que consigamos colocar métricas dos nossos modelos, métodos dos nossos modelos e transformar a bioeconomia em um agente monetizável para quem trabalha no sucesso. Ô, Então, Roberto Rodrigues, desculpa, vai, Kennedy. vai lá, Toledo, você quer ir você, eu vou na sequência. Vai você, Toledo, Não, aproveita e embala. é só para registrar aqui, esse centro que o Roberto estava mencionando, que ele dirige na GV, lançou faz poucos dias um relatório bastante extenso e detalhado, chamado Transição Verde, Bioeconomia e Conversão do Isso. Verde em Valor, que trata justamente de criar uma espécie. Eu vou agora jogar lá embaixo o nível da conversa, mas depois você me corrige, Roberto. Uma espécie de PIB verde, que é como contabilizar a produção, e não só a produção, mas todos os recursos, tudo isso que ele acabou de dizer, num número, e que isso seja medido e que você possa acompanhar a evolução ao longo do tempo para saber se aquilo que você está fazendo está acrescentando ou está subtraindo, né? E essa conta é fundamental, porque é daí que você vai ser ou premiado ou sancionado se você estiver tendo mau desempenho. É mais ou menos isso? É exatamente isso, Alberto. Vamos baixar um pouquinho mais ainda, um degrau abaixo do que você colocou. Vou pegar um caso típico, o caso da pecuária de corte no Brasil, né? Nós temos uma pecuária tropical que basicamente tem o boi a pasto. Ele é criado a pasto e engorda a pasto. Claro, tem o boi que é feito em confinamento, mas a grande regra da pecuária brasileira é um boi a pasto. Muito bem. Se o pasto for ruim, o boi emite os gases que o boi emite, que são basicamente ligados ao metano, são gases de efeito estufa ruins. Se o pasto for bom, um agropasto, que já está crescendo muito no Brasil inteiro hoje, o pasto sequestra o carbono e mobiliza ele no solo. E aí, o balanço é positivo. O boi brasileiro, com pasto bem feito, ele não só não emite, como sequestra carbono. Então, esse dado é conhecido pela Embrapa, temos os valores todos muito claros. Agora, a Europa tem um boi confinado.
no curral o ano inteiro, porque tem neve, tem 6 meses de frio, então o boi vive comendo uma comida artificial, que é colocada no coxo para ele comer. E não sequestra Obviamente, carbono nenhum. hã? Não sequestra carbono nenhum. Exatamente. Não só não considera, como emite para chuchu, tá certo? Mas nós temos que utilizar a nossa métrica para, nas rodas de discussão, que vão acontecer na COP, e nessas discussões todas de caráter ambiental que o mundo está desenvolvendo hoje, nós temos que ter nossa métrica científica, clara, definida tecnicamente, para poder discutir e não ter que engolir métricas de terceiros países. Então, esse tema que você colocou, Zé Roberto, é o que nós estamos querendo fazer no observatório. Pedir, vou dar um outro exemplo. Uma soja cultivada no Rio Grande do Sul, desde 1960, emite muito menos do que uma soja cultivada no Mato Grosso, que foi há 20 anos. Então, tem diferentes métricas. Ambas, porém, são sustentáveis e ambas têm uma medição positiva, sequestram mais do que emitem. O canavial sequestra muito mais do que emite. Qualquer roça sequestra mais do que emite. Uma floresta velha sequestra menos do que uma floresta nova. Então, tem uma série de métricas, eu tenho que ver região por região, produto por produto, com muito critério e muita ciência, para evitar que seja aí objeto de um projeto de terceiros países com caráter comercial, que usam uma lógica correta, que é a lógica ambiental, usam como instrumento de caráter comercial. Então, temos que ter postura muito clara, científica, para desmistificar o que for comercial, meramente comercial, e trabalhar cientificamente nas discussões. Ô, Roberto, eu queria falar com você de um bioma que é o Cerrado, né? A Amazônia desperta muita atenção, é fundamental na questão das mudanças climáticas, o governo está com muito foco nisso. Mas a gente viu que no Cerrado, no governo Lula, aumentou o desmatamento. O Cerrado é responsável, né, por boa parte da água que a gente utiliza no país. Tem um, uma visão de que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. Lá a reserva legal é de apenas 20%, quando na Amazônia é de 80%. Então, legalmente, ainda pode desmatar muito mais no Cerrado, e a gente está sufocando. Para a gente ir para essa economia verde aí, a gente tem que dar uma atenção especial ao Cerrado. Como você avalia isso? Como que o agronegócio no Cerrado tem se comportado? Tem se comportado buscando ser ambientalmente correto ou é um agronegócio ainda majoritariamente predatório? E aí ferra com a água. Essa pergunta é deliciosa, porque dá uma chance de dar uma resposta bem abrangente para você. Vou começar contando um fato. Uma vez eu fui fazer uma palestra em Aix-en-Provence, na Província Francesa, da universidade lá, para agricultores franceses. E antes de mim falou um cientista francês, e a ele foi colocada uma pergunta. O senhor está defendendo a agricultura aqui na França? Como? A agricultura consome 70% da água do nosso país. Ele deu uma resposta extraordinária. Ele falou o seguinte: você já viu um pé de milho verde? Já. Um pé de milho verde, uma planta com milho verde, tem 75% de água. Então é água pura que está lá. Aí quando completa o ciclo, aquele negócio seca completamente. Cadê a água que estava lá? Sumiu. A água voltou para a natureza. A planta, ao contrário do esgoto, a planta não consome água, ela usa água e devolve à natureza. A única água que a planta de milho vai tirar da atividade rural é o grão de milho, que foi plantado para ele ficar vivo, para a gente comer o frango, ou o porco, ou o queijo que o milho produz. Então, a única água que é tirada pela agricultura é água para manter a população viva. Então, esse é um tema muito importante. A agricultura não consome água. Ela usa e até filtra a água. Ao contrário da água urbana, que muitas vezes não consegue nunca mais voltar a ser uma água decente. Então, esse é o ponto número 1. E fique claro, a água não é consumida, é usada e transformada. 2, cerrado. Olha, esse é um tema, eu sou muito amigo, era muito amigo do Alisson Poliné. Poliné era o meu, nós nos tratávamos por irmãos há 40, 50 anos, somos amigos. O Poliné tinha uma visão, ele como agrônomo, como eu também, engenheiro agrônomo, tínhamos uma visão muito, muito clara sobre o cerrado.
o cerrado, no Brasil, savana na África, em outros países do mundo, é uma vegetação pobre, a terra fica exposta, erodida e degradada. Quando o cerrado, Kennedy, acredite em mim, é desmatado e transformado em agricultura, a soja, o milho, o que quer que você plante naquela área, sequestra um carbono que o cerrado não sequestrava, porque ele era uma área degradada, o cerrado brasileiro. Não é todo o cerrado. A gente não pode generalizar nada, né? Mas a verdade é que o cerrado, bem tratado, tecnicamente conduzido, foi um fator de melhoria do sequestro de carbono. Além do que, vamos aqui E tratar de por um que que o tema. Brasil está secando? O mapa biomas está mostrando que as nascentes estão secando. A gente vê as nascentes secando no Isso, Brasil. isso é cíclico, Kennedy. Isso é cíclico. E outra, a água que teria de ser consumida aqui vem da Amazônia, de acordo com os rios voadores. Então, não há ligação causa-efeito. O tema de oferta maior ou menor de água é cíclico. Nós temos tido muita água, Esse ano aqui em São Paulo tivemos tormentas tropicais com muito mais água do que o normal. Tanto é verdade que a nossa represa estão com um nível muito maior do que tinham há 10 anos atrás. Então, não é uma. A agricultura não é responsável por isso. A agricultura. A água é uma coisa, falando sequestro de carbono. Sequestro de carbono. E a água é renovada, é reutilizada pela natureza de maneira bastante genérica. Agora, tem um outro dado que as pessoas esquecem, né? Em 1970, há 50 anos atrás, o Brasil importava 30% da comida que consumimos. Um país desse tamanho, importar 30% da comida era um absurdo. A agricultura era costeira, era costeira. Por que era costeira? Porque o consumo era costeiro. As capitais eram nossas costeiras. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, tudo era costeiro. Rio de Janeiro, Nordeste, tudo costeiro. Então o consumo era costeiro, a agricultura era costeira. Mas importavam 30% da comida que nós consumimos no Brasil. Um absurdo, um país desse tamanho, importar comida. Importar um arroz, importar carne, leite. Um absurdo. Bom, na época, Paulinelli, ministro da Agricultura, pegou a Embrapa, tinha sido criada anos atrás, 2 anos atrás, pelo grande gaúcho Luiz Fernando Cirne Lima, e que estava imobilizada, e ativou a Embrapa, mandando 1.000 técnicos estudar lá fora rotas tecnológicas. Como fazer tecnologia e a rota de desenvolvimento tecnológico. O pessoal foi lá, aprendeu e foi para o mundo inteiro. Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Austrália, para todo mundo. Esse pessoal voltou e aí recebeu a seguinte informação do Eliseu Alves, que era presidente da Embrapa na época. Tropicalizem isso. O que aconteceu com esse sucesso espetacular? Como? O Cerrado. O Centro-Oeste, que era um vazio econômico e populacional, entendido pelo governo militar da época, estrategicamente, ia se ocupar aquilo, ocupar com a agricultura. Então criaram o Polo Centro, Polo Descer, e os gaúchos começaram o processo. Os gaúchos foram a Ou seja, locomotiva de um trem maravilhoso que ocupou o o senhor Centro-Oeste. não acha que a soja seja uma ameaça ao cerrado? A cultura Não, da soja ao como tal. contrário. Ao contrário, a soja, eu digo sempre que o Cerrado e o Centro-Oeste foram caracterizados por 3 atividades rurais. A soja, a braquiária, que é um capim, e o zebu. Esses 3 abriram. E a soja é uma característica interessante, que né, agronomicamente conhecer. A soja tem um sistema radicular. Você, ao plantar a semente de soja, inocula a semente com um inoculante orgânico, biológico. Aquele inoculante fixa na raiz da planta da soja uns núcleozinhos de nitrogênio que a planta tira da atmosfera graças a esse inoculante. Então, a soja fertiliza o terreno. O cerrado, que era árido, estéril, com pouca fertilidade, poucas matérias químicas e orgânicas importantes, melhorou tecnicamente com a soja, porque ela traz nitrogênio que não havia na região. Roberto, e a questão dos agrotóxicos, que é sempre lembrada, que a agricultura brasileira recorre muito aos agrotóxicos, que isso envenena os alimentos, que nós tínhamos que usar menos agrotóxico na nossa produção. Também é um tema polêmico e, do meu ponto de vista, um pouco ideológico. O que é agrotóxico? É remédio para planta. Você toma cibalena, não chama remédio tóxico. É um remédio. O agrotóxico são medicamentos que a planta recebe para que pragas e doenças não a dizimem, para que a planta possa se envolver e completar o ciclo normalmente. O que acontecia muito, é que certos
pesticidas, que é o nome universalmente reconhecido agrotóxico, no mundo é pesticida, no mundo todo. Os pesticidas eram desenvolvidos aqui no Brasil com muita lentidão, muita lentidão. Aqui, porque são 3 os órgãos de governo responsáveis por reconhecer uma molécula nova de pesticida: o Ministério da Agricultura, o IBAMA e a Anvisa, com diferentes visões. Então, aqui no Brasil, você reconheceu uma molécula nova, demorava 8, 9, 10 anos. Na média, 8 anos e meio. Nos países desenvolvidos, é 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Ou seja, quando você conseguia reconhecer um pesticida novo aqui no Brasil, ele já era velho depois de origem dele. Então, nós estávamos sempre atrás, tecnicamente, dos países desenvolvidos. O que o ministro Blairo Maggi fez no governo Temer foi fazer um tour de force muito grande para diminuir esse estoque de pesquisa para desenvolver o projeto, sem perder nada de tecnologia, de caracterização científica no processo, e liberou muito mais pesticidas do que havia no passado. Então, houve o Brasil está enchendo o Brasil. Não é verdade, não está fazendo. Aliás, o Brasil consome por hectare menos do que o Japão, menos do que o Holanda. Tem estudos da FAO que provam isso exaustivamente. Só que nós somos um país que tem uma característica única no planeta. Nós somos o único país que faz 2 safras no mesmo ano, e até 3 safras no mesmo ano. Eu mesmo, como ministro da Agricultura, liberei a integração da pecuária floresta, que explodiu, já tem hoje mais de... faz 17 anos, tem 15 milhões de hectares no Brasil, a integração da pecuária, que o produtor brasileiro é empreendedorista, acredita em tecnologia e vai para frente. Então, nós fazemos 2 ou 3 safras da mesma área, óbvio que usa mais defensivo por área, mas ainda consumimos menos do que Japão ou Holanda, por exemplo, 2 países que só tem uma safra por ano, até porque metade do ano são gelados. Então, o que os defensivos, o que aconteceu no Brasil, foi uma ampla ação voltada para aumentar e modernizar o defensivo. Por quê? Porque a empresa que produz biodefensivos do mundo inteirinho, o defensivo inteirinho, busca moléculas menos agressivas ao meio ambiente. Lógico, é uma onda universal, né? Então, ninguém quer produzir uma molécula mais agressiva ao meio ambiente do que uma molécula nova. Por outro lado, aqui é uma informação importante. Desculpa, vamos lá. Não, por favor. O Brasil é o país em que a biodefensivos mais cresce no mundo. Biodefensivos são defensivos, pesticidas, com componentes de caráter biológico, né? Moléculas, vírus ou bactérias, tem na natureza brasileira. Nós estamos crescendo, Kennedy, 40% ao ano. O mundo cresce 15% ao ano. Então, nós estamos hoje uma onda para biopesticidas que eu acredito que em 10 anos vai ser mais importante do que pesticidas químicos. Roberto, mas não há medo, não há nenhum problema de medo em relação ao biopesticida no Brasil. Estamos chegando na reta final do programa, Zé. Vai aí, a gente ainda tem mais coisa para perguntar para ele. A minha questão é o seguinte, Roberto, com tudo isso que você falou, entra nessa conta, nessa contabilidade que a GV está tentando fazer, imagino, né? Além de outras coisas mais. Como é que está esse saldo? Vocês já têm um modelo, já dá para estimar o quanto que seria o valor dessa e a evolução ao longo do tempo dessa bioeconomia no Brasil, segundo esses parâmetros que vocês estão estudando? Zé Roberto, tem algumas contas sobre isso aí, várias contas. Eu tenho um princípio, eu não gosto de fazer futurologia de contas. Agora mesmo, eu estou muito convencido, nós estamos encerrando um ciclo positivo de preços agrícolas. A agricultura tem ciclos de preços bons e baixos no mundo inteiro. Nós tivemos uma onda de preços muito altos por causa da pandemia, que gerou a inflação de alimentos no mundo inteiro, e isso está acabando. Nós estamos entrando numa produção gigante. O Brasil, mesmo, a produção de grãos esse ano foi recorde, historicamente recorde. Passamos 300 mil toneladas, nunca chegamos lá, agora chegamos, né? E o mundo também. Então, o estoque de alimentos vai crescer no mundo, o câmbio está caindo, os custos continuam muito altos, então eu estou enxergando um ciclo pior nos próximos 3 ou 4 anos. Carne, né? Pior é o quê? Aumento do preço? Não, queda dos preços. Queda do preço. Pior para o produtor.
Tá. Pior para o produtor, exatamente, pior para o produtor. O que não é bom para a sociedade de maneira geral. Quando o produtor quebra, o resultado seguinte, faz parte do ciclo, é que ele não planta. Então vai faltar lá na frente, vai ter inflação. Então os ciclos se repetem. Então eu acho que estão entrando num ciclo negativo para o produtor rural ou para o consumidor, que vai ter oferta muito grande, os preços vão cair, vão cair. Então, como tem inflação, vai ser positivo esse ciclo, faz parte da história, não é desse governo, aquele governo, não tem nada a ver com o governo. É o mercado que faz esse tipo de coisa acontecer. Então, eu acho que vão cair os preços. Ah, mas quanto? Não vou falar. Não vou chutar, é chute. Quanto vai valer a minha economia? Não sei. Não vou chutar, mas é um negócio enorme. O Brasil, olha, tem coisas que a gente esquece. Desculpa, mas eu sou obrigado a falar isso para vocês aqui. Olha só. 1990 foi no plano Collor. Lembra o plano Collor? Foi um negócio brutal da agricultura. De lá para cá, quando a economia, depois veio o plano real, estabilizou a economia. De lá para cá, olha só esse número, gente. A área plantada com grãos no Brasil dobrou, cresceu 104%. A área plantada com grãos são 52 anos. Né? A área plantada com grãos, perdão, são 32 anos. Plantada com grãos cresceu 104%. A produção de grãos cresceu 470%. Quase 5 vezes mais que a área plantada. O que foi isso? Tecnologia, ciência. Que ciência? Bioeconomia, biotecnologia, inovação em defensivo, fertilizante, regras novas de políticas públicas, seguro rural, que também fui eu que criei. Então, os mecanismos funcionam olhando para trás. Eu sempre digo para os meus filhos que são agricultores, eu não sou mais meus filhos que são assim, olha, agricultura, quando o preço está lá em cima, não entre, que vai cair. Quando está lá embaixo, não entra, que já entra morto. Está lá embaixo, o custo é maior que o... Então, o que é agricultura? É olhar a história, ver os ciclos e fazer a média. Entra quando está na média. E eu acho agora, meus amigos, então vão ter um ciclo abaixo da média. Então, vamos ter um problema, mas eu não vou dizer quanto é, porque é impossível calcular. Tá certo. Roberto, rapidamente, tem uma questão, acho que eu queria, qual é a sua visão a respeito dela, que é a extração de petróleo na Amazônia. Eu sei que não é a tua área de especialidade nem nada, mas eu tenho uma apuração de que o Lula está inclinado a encontrar um jeito de permitir. Não pode, é como pode extrair petróleo ali. Ele tem feito discursos nos palcos internacionais ressaltando a questão ambiental. A Colômbia tem uma oposição a isso. Qual que é a tua avaliação sobre a possibilidade de a gente extrair petróleo na Amazônia? É uma boa no momento de Entendi. transição energética? Você já colocou a minha incompetência nessa área. Eu não entendo nada. Se fosse extrair sólido da Amazônia, eu saberia a resposta para você. Petróleo, eu não sei. Eu vou dar uma resposta para você. Uma resposta quase que sai antigo PSD mineiro. Qual é a vantagem para o povo da Amazônia? Tem que pesar. Tem Então, argumentos a favor e contra. Tem que vamos pesar. responder essa pergunta. Se for uma grande vantagem para o povo da Amazônia, eu acho que é um tema a se pensar. Se não for vantagem nenhuma, nem pensar. Voilà. Historicamente, os países que extraem, não, né? Se a gente pegar outros exemplos de fora, não necessariamente se beneficiam. E sendo que você tem, já estouramos o tempo aqui, mas a última perguntinha tem a ver com isso que o Kennedy perguntou. E os biocombustíveis, como é que eles entram nessa onda dos carros elétricos? Você acha que a solução para o Brasil vai ser o híbrido ou o carro elétrico, como vem do Elon Musk, todo ele plugado na tomada? Bom, esse tema valeu um programa inteirinho, Zé Roberto. É Porque, verdade. na Vamos ter que verdade, voltar. o carro Você vai elétrico. ter que Qual é o voltar meu aqui. problema? O carro elétrico, o que é? Depende de como a eletricidade foi conquistada. Na Europa, é fóssil. Né? O carro elétrico é limpo, é limpo mesmo. Mas o carvão, o óleo que faz a eletricidade não são limpos. O que importa, portanto, é a cadeia como um todo. Aqui no Brasil, não temos problema. A nossa matriz energética é 45% renovável. A da Europa é 14%. Nosso negócio é muito melhor que o deles. Então, aqui, talvez a solução seja o carro híbrido mesmo. Inclusive, já tem hoje pesquisa que o etanol pode estar transformado no carro em hidrogênio verde. Então, o futuro é hidrogênio verde. Então vamos ganhar, o futuro é nosso. Vamos fazer etanol, de etanol dentro do carro. Então, é o máximo possível de situação. Mas hoje, o carro a álcool brasileiro emite menos
no conjunto da cadeia produtiva do que o elétrico europeu. Olha só. Boa. Muito bom. Ô, Roberto, Roberto, então você já está convocado para voltar só para a gente falar de carro. Eu volto com alegria. Obrigado, gente. ô, Roberto, uma boa noite para você. Obrigado pela entrevista. Bom papo aí. Te agradeço muito, viu? Aquele abraço. Obrigado a você aqui, Zé Roberto. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser, Obrigado. viu? Um Até abraço. uma, até Um uma abraço. próxima. Pois é, vamos seguir adiante aqui, ó. Mais um programa feito. A enquete, quem respondeu melhor? Mantivemos ali o nosso retrospecto ali. 65% ficaram com a minha resposta, o público 34%. Qual é o efeito do fogo amigo sobre a narrativa de Bolsonaro no caso das joias? Fogo amigo derruba a narrativa de Bolsonaro sobre o caso das joias. Bloco 2, síntese do Zé para a pergunta: por que a avaliação do governo Lula melhorou? Bolso ou Bolsonaro? Aí o Zé ainda acrescentou mais um personagem. Bolso, Bolsonaro e Lira explicam a aprovação em alta de Lula na Quest. E 3, como o Brasil deve se beneficiar da chamada economia verde? Esquecemos de fazer a síntese com o Roberto. Não, mas eu vou fazer agora. Não, acho que o lead do Roberto, concordemos ou não, é que o Brasil precisa criar os seus próprios indicadores de bioeconomia para enfrentar a disputa comercial com o resto do mundo, né? Quer dizer, é um pouco essa a mensagem dele. Boa. A gente se precipitou, esquecemos de fazer a síntese com ele antes, mas tudo bem. Estourou.